Bem, meus queridos irmãos, vamos a mais uma historinha de Zíbia Gasparetto. Em augusta sala de nobreza rica, coberta de brocado de púrpura cinzelada, um homem pós-ereto para um famoso pintor o retrate. Traz sobre o corpo elegante, bem proporcionado, ricas vestimentas bordadas que se completa com as rendas da camisa e os luxos sapatos de cetim. Tem pouco mais de 30 anos e conserva ainda no olhar o desafio da mocidade. Embora misturado ao excesso de satisfações mundanas e à fria frivolidade dos salões, exibe nos lábios finos e bem delineados uma curvatura de superioridade e desdém. Nas mãos nervosas e nos dedos cobertos de anéis, a impaciência de ser a saciedade e o tédio das facilidades. O artista trabalha calado. O pincel corre incessantemente e seu olhar sério vai da figura elegante que retrata à tela que gradativamente vai se transformando na cópia fiel do soberbo modelo. O gênio trabalha como que bafejado de profunda inspiração, e o nobre senhor identifica-se satisfeito no embolso que já parece nítido e bem traçado. Depois de algumas sessões, o quadro fica terminado e seu dono, muito satisfeito pelo trabalho, dá por ele pequena fortuna. Manda colocar no lugar de honra da rica galeria, onde figuravam seus ancestrais ilustre e com satisfação, reconhecendo-lhe a superioridade em relação aos demais. E se antes buscava o espelho para observar cuidadosamente sua figura em vaidoso culto a si mesmo, agora passou a observar o retrato, envaidecido-se da sua figura jovem, forte, elegante e bela. Os anos sucedeu-se, e o nobre fidalgo, sempre que podia, postava-se diante do quadro embevecido, pensando: como sou belo, como sou elegante. Esqueceu-se do espelho, e com o tempo chegou mesmo a esquecer-se de que canecia e que seu corpo cansado e envelhecido nem sequer recordava a figura do retrato que há tantos anos passados. E quando recebia os amigos, mostrava-lhes o retrato, comentava a fidelidade com que fora produzida a tela. Não lhes via a fisionomia divertida, nem a tolerância intencional que eles demonstravam. Certo dia adoeceu gravemente. Não podendo levantar-se para ir ver o quadro, ordenou aos familiares que lhe colocasse o leito na galeria, de forma que se pudesse fitá-lo sempre que abrisse os olhos. Atendida em seu capricho de doente incurável durante seus últimos dias de vida, permanecia horas e horas fitando a tela maravilhado. Quando desencarnou, seu espírito não quis afastar-se do local, fungindo ao retrato que venerava. Longos anos passaram, até que o quadro, considerado precioso, foi doado ao museu como importante relíquia. O espírito que dele não se havia afastado o acompanhou e lá assistiu orgulhoso às manifestações de admiração e entusiasmo que o retrato provocava. Entretanto, cedo observou que outros objetos haviam no salão do museu que também causavam admiração geral e, aborrecido, desejou voltar à sua galeria, mas não conseguiu sair dali com o quadro por mais que desejasse. O espírito de sua mãe, vendo em tão tristes circunstâncias, desejando ajudá-lo, passou a assisti-lo de perto, sem ser vista por ele, dado a sua extrema perturbação, mas ministrando-lhe paz e vibração de amor. Até que um dia, no repente de lucidez, ele consegue ver sua verdadeira face refletida no espelho.
O choque foi indescritível. A certeza de sua velhice e da transformação pelo qual seu corpo havia passado, arrancando-lhe dos olhos lágrimas de desespero. Pensou em suicídio, mas todas as tentativas resultaram inúteis. Foi então que, no auge da angústia, não desejando aceitar a realidade e a ela adaptar-se, lançou de encontro à tela como se pudesse animar com o seu espírito a figura jovem e arrogante do moço de outrora. E tão forte foi o seu desejo que seu espírito colou-se ao retrato, mergulhando na ilusão, acreditando-se novamente de posse do seu antigo corpo. O quadro adquiriu mais força de atração, conseguindo, então, atrair mais e mais público ao seu redor, que extasiavam-se diante dele, comentando que a figura do retrato parecia viva, dando a muitos a impressão de que o moço fidalgo ia sair de repente da moldura e falar. Assim, o quadro tornou-se uma obra-prima e uma preciosidade de valor incalculável. O pintor imortalizou-se com esse retrato e seu nome gravou-se na história da arte com relevo. Assim, o quadro tornou-se uma preciosidade. Já li essa parte. Mas um dia, muitos anos depois, um jovem milionário, amante da arte, conseguiu comprá-lo por fabulosa soma. Com precauções várias e cautela compreensiva, condicionou e embarcou-o no luxuoso iate para levá-lo à sua casa do outro lado da costa. O espírito, embora sentindo-se asfixiar dentro da embalagem, não abandonou o retrato um instante. Todavia, a certa altura da viagem, atingido por violenta tempestade, o barco sossobrou. Salvaram-se todos os tripulantes, com excesso do jovem milionário. Sentindo-se sucumbir no auge da angústia, vendo que as águas destruíam impiedosamente o retrato, o espírito que o animava deu vazão ao seu desespero, tentando por todos os meios evitar a catástrofe sem o conseguir. Quando o viu destruído, lembrou-se do jovem milionário a quem culpou pelo acidente trágico. Enfurecido, procurou entre os destroços do barco que lhe enterrava as ilusões, a fim de exigir-lhe contas pelo acontecido. Depois de alguma busca, encontrou e em ásperas palavras lançou-lhe no rosto a culpa da perda irreparável. Vendo-o sereno, irritou-se ainda mais, e quanto mais acerbas eram as suas palavras, observou surpreendente que ele se transformava na figura familiar e firme do pintor do quadro. Boquiaberto, calou-se vencido pela surpresa. O outro avançou-se para ele sereno, tomou-lhe as mãos com carinho e disse: Hoje soldei minha dívida contigo. Quando pintei eu o retrato, eu era um pintor comum. Se um mérito havia na minha arte, eles foram secundários diante do teu trabalho no sentido de dar-lhe vida, saturando de vibrações vitais, provocando verdadeiras atrações públicas. Tornei-me imortal nas academias da terra, graças a ti. Entretanto, fui eu o causador da cristalização de tua mente, produzindo o objeto da tua triste ilusão. Assim, eu que te devia a glória, senti-me cada vez mais culpado pela penosa situação em que, com o meu auxílio, te colocaste. Por isso, depois de muito pedir a Deus, consegui reencarnar na terra com a finalidade de ajudar-te, destruindo a obra que traçara com as minhas próprias mãos. Graças a Deus consegui. E observando o outro, que já de posse da realidade, humilhado e triste, não ousava interrompê-lo, continuou. Porém, meu amigo, jamais tornarei a pintar. Assim como procuravas dar vida fictícia ao retrato das tuas ilusões, eu procurava copiar as obras de Deus. Contudo,
compreendi que, por mais que faça, jamais poderei imitá-las. Tomando o braço do amigo, que pálido e triste o ouvia, conduziu a novos rumos, desaparecendo ambos rapidamente no horizonte. E no dia seguinte, os jornais da terra lamentavam em manchetes a morte trágica do jovem milionário, única vítima no infortunado naufrágio, e o desaparecimento do precioso quadro, obra-prima, perda irreparável para os amantes da arte. Então, meus irmãos, essa história, o retrato, nos fala claramente sobre o apego que as pessoas têm às coisas, né? Tem pessoas que são apegadas a objetos, a casa, que quando desencarnam não vai embora, fica aqui. Esse quadro é meu, essa casa é meu, isso aqui é meu. E com isso eles sofrem, o tempo passa e eles continuam ali até que sejam libertados. Então esse moço que era rico, tedioso, porque tinha muita fortuna, né? Não tem o que fazer, era festa, bebida, só isso. Quando ele pediu para pintar o retrato, o moço que pintou, no pensamento dele, ele queria pintar, igualar as obras de Deus, fazer com maior perfeição que fosse. Então ele fez o retrato do moço, que ficou bem bonito, mas nada perfeito, porque a obra de Deus só Deus é que sabe fazer, né? Então o retrato ficou tão bonito, tanto parecido com o rapaz, que o rapaz ficou feliz e deu ele uma pequena fortuna. Então aquele rapaz de 30 anos que foi pintado, ele parou de olhar no espelho e olhava só o retrato dele, né, na parede, embevecido, que ele mandou colocar lá na galeria. E reparando ele e os seus ancestrais, ele se achava superior aos seus ancestrais devido à beleza do quadro, porque ele era um homem bonito, né? Então, só que ele parou de olhar no espelho, os anos passou, seu corpo envelheceu, ele ficou doente e morreu. Mas continuava ali junto dos quadros. Mas quando ele era vivo também, que ele já estava velhinho, que ele convidava as pessoas para ir na casa dele e mostrava o retrato, ele já estava velho e enrugado, mas na cabeça dele, ele ainda estava jovem como no retrato, né? Tal era a demência da mente dele, né? Aí todo mundo ria, assim, tipo assim, de lado, debochando, e ele nem sequer percebia, porque ele não olhava no espelho, né? Então, ele desencarnou e ficou ali junto do retrato. E aquele retrato foi doado para o museu, e todas as pessoas admiravam, nossa, tipo, que homem lindo, que retrato fabuloso. Mas tinha outras obras de arte que as pessoas admiravam também. E o rapaz ficou meio ciumento, né? Todo mundo admirava os outros também, ele queria que admirasse só ele, né? Então, um dia, quando ele olhou-se, por um acaso, ele conseguiu se ver em algum espelho que ali estava, ele viu que ele tinha envelhecido, que ele não era mais aquele jovem, que ele estava feio, velho, rugado. Ele não viu a beleza da velhice, né? Porque o ancião, o idoso envelhece, se ele é uma pessoa bonita, ele envelhece sendo um idoso bonito. Então, se ele era um jovem bonito, ele também na velhice, se ele tivesse bons olhos para ver, ele ia ver, me tornei um idoso, um velho bonito, mas não. Como ele queria se manter jovem, ele viu-se no espelho como um velho horrível e feio, né? Ele não viu a beleza do idoso que envelhece com sabedoria, né? Ele, aquelas festas e bebida, claro que ele não tinha mais tanta beleza assim, porque a bebida envelhece muito o corpo mais rápido. Mas se ele tivesse uma mente boa, ele veio falar, me tornei um idoso simpático, eu era tão jovem, tão lindo, mas me tornei um idoso simpático. Mas ele ficou horroroso de se ver no espelho e se achou um velho horroroso. Então ele chorou, chorou, chorou muito. E naquele desespero de querer ser aquele jovem do retrato, ele se atirou no retrato. E a alma dele ficou colada no retrato. Então aquilo atraiu mais pessoas, que as pessoas olhavam o retrato, parecia que o jovem do retrato estava vivo. Claro, porque ali a alma dele estava ali grudada naquele retrato. Então aquilo causou mais admiração ainda, e o retrato dele ficou muito famoso, tornou uma obra-prima, que as pessoas olhavam e parecia que aquele jovem ia sair do retrato, devido à fixação
daquele jovem desencarnado no seu próprio retrato. E os anos passaram, e um dia um jovem milionário comprou aquele quadro e pôs no seu belo iate para levar para sua casa, que ficava no outro lado, tinha que ir pelo mar. Só que teve uma tempestade, o navio afundou. E o jovem do retrato ficou desesperado por ver o seu retrato se acabar na água ali, né, sendo destruído, e ele não podia fazer nada. Ele tentou salvar o quadro. Quando ele se viu lá no museu, que ele se viu velho, ele tentou levar o quadro para a casa dele, mas também não conseguiu. Então ali ele tentou salvar o quadro, também não conseguiu. Então o barco afundou. Então quem morreu foi só o jovem rico que comprou o pintor e o quadro que foi destruído. Então aquele espírito, a hora que viu tudo destruído, ele ficou com raiva do homem que comprou o quadro que estava levando para sua casa. Então ele culpou ele pela destruição do quadro. Então ele procurou até que ele encontrou ele caído e xingando ele, falando palavras feias na cara dele, né? E o jovem lá desencarnado, calminho, tranquilo, né? Só que aquele jovem desencarnado era o pintor que tinha pintado o quadro. Então, depois do outro blasfemar muito, ele muito calmo e tranquilo chegou perto dele, segurou a mão. Então, conforme ele fosse xingando, aquele jovem rico foi mudando a aparência, se transformando no pintor. E o moço que tinha desencarnado o quadro ficou, né, horrorizado. Ele é o pintor que me pintou. Então, aquele jovem que pintou o quadro, que era o jovem rico, falou com ele, né, que ele pediu a Deus para reencarnar de novo, para ajudar ele, porque ele quis imitar Deus quando ele pintou o quadro dele, ele queria fazer uma coisa perfeita. Ele queria imitar Deus, copiando tudo que Deus criou, só que ninguém pinta como Deus, ninguém pinta esse maravilhoso planeta como Deus pintou as criaturas, os animais, as matas, florestas e o mar. Ninguém consegue copiar com a mínima perfeição, só Deus. Só que aquele jovem pintor, naquela época, ele era jovem, não era conhecido, ele queria fazer uma coisa perfeita, imitando a Deus. E o quadro dele realmente ficou muito bonito. Então pediu a Deus a oportunidade de libertar aquele jovem que ficou fixado na sua beleza no quadro. E que graças a Deus ele conseguiu, destruindo o quadro, libertou aquele rapaz que estava preso ao quadro. E assim os dois foram caminhando, né? Porque a mãe daquele jovem que estava no quadro também tentou ajudar ele, embora ele não visse, né? Ela pregava passe nele, procurando ajudar. Mas foi preciso que aquele retrato no barco afundasse para destruir o quadro e libertar o jovem. Então, aquele pintor que pintou o quadro ficou feliz porque ele realmente conseguiu libertar o jovem do quadro. Então, essa é mais uma historinha da Zíbia Gasparetto, uma coisa para a gente refletir sobre o apego, né? Então, acho que neste mesmo livro tem uma outra história de uma jovem que se apaixonou por um rapaz que foi para a guerra e ela ficava enjoelhada, naquelas coisas que tem na igreja, não sei como é que chama, ficava ali enjoelhada, rezando para ele voltar. Só que ele morreu na guerra e nunca voltou. E os anos passou, ela também desencarnou e ela ficou fixada ali naquilo ali. Então, essa é uma outra história que eu acho que é do livro da Zibeba Gasparetto. Eu vou procurar para me contar para vocês com detalhes, que mostra realmente que tem pessoas que têm fixação nas coisas, em objetos, e às vezes nem admite que ninguém coloque a mão. E se quebrar, nossa senhora, a pessoa vira um bicho, né? Se quebrar um objeto de fixação. Que nem o rapaz ali do livro do retrato. Então a gente deve sim gostar. Puxa vida, que quadro lindo, muito bonito. Mas se alguém quiser comprar, vendo, sem apego. Se alguém pedir, me dá de presente, mesmo que goste, vai dar sem apego. É isso que nos liberta. A gente ficar fixado num objeto, numa coisa e numa pessoa também. Porque tem pessoas que têm fixação pela outra. Às vezes por aquela paixão cega, ou às vezes até por ódio. Às vezes a pessoa, naquele momento de encarnado, nunca fez mal para aquela pessoa, e o outro, hora do ver,
fixa naquela pessoa e odeia, 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 às vezes nem sabe o porquê, mas faz tudo para destruir aquela pessoa, porque com certeza é um amigo, um inimigo de vida passada que reencontrou, embora não lembra, mas o sentimento ficou, e a pessoa fica fixada ali, odeio, odeio, odeio. E tem aqueles que têm a paixão cega, eu amo aquele homem, eu amo aquela mulher, sem ele eu não vivo, e sai destruindo tudo o seu caminho, as pessoas, o que for para conseguir aquele objetivo, para conseguir aquela pessoa. E depois aquela pessoa tem que ficar ali, ó, fazer tudo que ele quer, tudo do jeito que ele gosta, porque é uma paixão cega que domina a pessoa e a pessoa fala que é amor. Eu amo tanto ele, eu amo tanto ela, eu não consigo viver. Isso é fixação. Isso não é bom para nenhum ser humano. O amor verdadeiro liberta. Ele não faz fixação da pessoa ficar presa, escravizada ali. Então, essa é uma história para a gente pensar. Devemos amar, sim, a todas as pessoas, a todas as criaturas, mas sem esse desespero da fixação, seja por pessoa, seja por animal, ou seja por objeto, porque os animais que nós amamos, as pessoas que nós amamos, um dia vão desencarnar. Naquele momento, elas estão na nossa vida, sim, para a gente amar e respeitar. E se Deus levar, que Deus abençoe, que ela encontre a paz, encontre a luz. E não ficar em desespero. Porque se uma pessoa que desencarnou, porque o outro era fixado nela, sem ele eu não vivo, sem ele eu não vivo, a hora que aquela pessoa que era objeto da fixação desencarna, o outro entra em desespero, às vezes até suicida, achando que vai encontrar com o outro. Claro que não vai. O outro vai sofrer um pouco, talvez, por ter se deixado ser dominado por aquela fixação, porque se a pessoa realmente tiver força de vontade, ela consegue, através da fé, da oração, se libertar daquela fixação do outro, né? Por isso, nosso planeta é muito grande. Eu saio daqui e vou para outro bem longe, né? Então, aquela pessoa às vezes sofre um pouco. E se ela, com humildade, aceitou aquela prova para ajudar aquela pessoa a se libertar daquela maneira de fixar nas coisas, quando ela desencarnar, ela também pode ser libertada, levada pelos espíritos de luz. Porque às vezes a pessoa vem com uma missão, não, aquela pessoa tem mania de posse de fixação, ela me ama muito, eu amo ela, então eu vou reencarnar junto com ela para termos uma convivência e através dessa convivência eu ajudar aquela pessoa a se libertar dessa fixação das coisas. Às vezes a pessoa consegue ensinar o outro e aquela paixão pode realmente se tornar um amor calmo e tranquilo. Mas quando o outro não se ajuda, fica aquela fixação, a hora que desencarna, sofre, aquele que foi o fixador, ele sofre. Muitos suicidam porque acham que não pode viver sem o outro. E onde muitas vezes acontece de nascer pelo ódio, pelaquela fixação, as pessoas depois nasceram numa outra vida. Quando o fixador fica ali fixando, fixando, exigindo tudo, e o outro aceita como um animalzinho ali, ó, que tem que abaixar a cabeça. Aí em outra vida, o que acontece? Nasce esse siamês, um ligado ao outro. Porque o amor liberta, mas a paixão, a fixação, não liberta. A menos que essa paixão, ao longo do tempo, se transforme em um amor que liberte. Porque a paixão pode depois se transformar no amor. Mas a gente pode falar assim, puxa vida, eu tenho paixão por aquele cantor, que voz linda que ele tem, que pessoa maravilhosa. É uma paixão boa, mas que não leva aquela pessoa a ficar, ai, que coisa, né? Essa é uma coisa simples. Nossa, eu gosto daquele ator, eu adoro aquela atriz, ela trabalha muito bem. É diferente dessa fixação. É uma coisa boa. Então, tem que levar a pessoa a meditar. Quando isso passa o exagero, quando isso passa o exagero, faz mal para ambas as partes. Então, vamos amar sim, mas sim esse apego, porque nem o nosso corpo nos pertence, nem a outra pessoa nos pertence, nós todos pertencemos a Deus. Então, essa historinha da Zíbia Gasparetto vem nos despertar para essa coisa da fixação. Devemos nos libertar. Sim, amar a Deus, amar as pessoas, respeitá-las e ter consideração e respeito, sem essa fixação,
Sem ele eu morro, sem ele eu não vivo. Isso é doença e mata, porque a pessoa suicida. Mata tudo de bom que a pessoa tem dentro dela, porque aquele objeto da fixação, ela não vê o que está à sua volta. Ela não vê a beleza das coisas que estão à sua volta, de outras pessoas. Infelizmente, tem pessoas que diz que ama assim, com essa paixão cega, surda e muda, que torna a pessoa burra, porque ela não consegue nem raciocinar. Então vamos refletir, né, meus irmãos? Que a paz e o amor de Jesus Cristo estejam com todos. Fiquem na paz de Jesus.